170. E diz assim, Jesus disse em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Não estou só, porque o Pai está comigo. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Fala mais ou menos disso aqui agora. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo as razões afetivas não lhe dominavam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Domínio espiritual, ter domínio espiritual, saber como é que é, procurar saber, estudar, ler. Natureza nossa, nós somos espiritual. Às vezes a gente sabe tanta coisa, mas não sabe de nós mesmos, nem o que é o mundo espiritual, nem o que acontece depois da morte. Ele diz assim, não estou só porque o Pai está comigo. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Ou seja, no momento mais difícil, a gente vai perceber que todos nós sabemos onde nosso coração, nosso pensamento está localizado ali. Em quais forças nós sucumbimos, deixamos que ela nos dominasse, nos escravizasse. Seja, ele vai dizer, ó, pode ser ambição, pode ser vaidade, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, pode ser até na doença isso aconteça. Os avarentos, por exemplo, clamam pelas posses efêmeras. Então a pessoa muito avarenta, ela, na hora da dificuldade, ela vai perceber que aquilo que mais atormenta ela é não ter. Deixar de ter ou não possuir. A palavra é possuir. Os arbitrários exigem a obediência de que lhe julgam credores. E aí ele vai passar para o outro plano, inclusive, querendo ser comandante, querendo comandar. E lamenta a posição que ele perde. Os super sentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Também, ele deu 3 categorias aqui importantes para a gente pensar se a gente está em qual dela: avarento, arbitrário ou super sentimentalista. Aparentes, ao lar, à profissão, aos animais, né? Porque existe um apego de sentimento e existe um apego de posse. Às vezes a gente tem um apego no familiar porque a critério do amor a gente diz, mas eu como que eu vou, né? Meus filhos, quem tem filho, minha esposa, meu marido, minha família, meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu passarinho. E tem o apego de posse, minha casa, meu carro.
né? Então, ele está mostrando aqui essa ideia do que nós somos infernizados no momento de partir. Às vezes, não só no momento de partir, no momento da doença, quando eu penso que eu me vejo hiper fraco, aí eu vejo o que está me fazendo sucumbir durante a vida, no momento de fragilidade. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo. Isso aqui porque quando eu tenho apego, eu não sou completo. Nenhum espírito apegado ao que quer que seja, ele é completo, sem aquele objeto que o complementa, o objeto de apego. Então, quando nós percebemos que estamos nos apegando a alguma coisa, nós estamos fazendo uma coisa, nós estamos nos desconstruindo parte da nossa energia para aquilo que nós nos apegamos, porque a gente fala que amamos, nos apegamos. Vou explicar. Vamos supor que eu tenha um tom em torno de mim, um tom de 100 watts de energia. Para mim, Deus me deu, é meu. Eu me apego a um animal, eu já não tenho mais 100. Eu gasto 10 tons da minha energia na preocupação com ele. Olha só. Aí eu tenho filho, gasto 50 tons da minha energia com ele. 60 tons não já é meu. Eu só tenho agora 40 tons de energia. Vai chegando a um ponto que às vezes tem pessoas que ela não se preocupa com ela. Ela não tem energia para ela. É onde ela está vivendo em função dos outros. De tudo. Problemas, agenda, casa, família, cachorro, tudo assim. E aí uma hora ela adoece. E aí ela vai ver que tudo isso que tanto preocupava, ela vai continuar andando com ou sem ela. E que na verdade é ela que se abandonou. Quando ela parou de alimentar os 100 tons de energia dela. Certo? Mas Guto, eu não tenho que cuidar do animal? Tem. O que você não tem é que se apegar ao animal. É uma coisa diferente. O apego faz com que eu só me sinto completo quando ele está comigo. Tanto que se alguém chegar e falar, nossa, cachorro lindo, posso levar? Não, é meu. Então o que está fazendo seu? O que é seu? Compreendeu? Esse apego. E que eu vou ficar triste se eu der para você. Olha só, eu estou apegado. É como se você levasse uma parte minha. Os poetas falam muito disso, né? Quando um filho morreu na sua família, para mim é como se fosse uma parte minha que foi naquele familiar. Não é verdade. Isso não pode ser algo que um cristão carrega. Não, nós somos únicos, sem ditons. Cuido, sirvo, atendo, mas eu sou 100. Não preciso de absolutamente nada para ser completo. Se eu morrer, vou levar meus 100. Se eu ficar preocupado e dividir essa energia, quando eu chegar do outro lado, estou fraquíssimo. Fraquíssimo, porque tudo que me dava prazer, satisfação, alegria, ficou na terra. Então eu vou ter uma dificuldade enorme para recuperar esse tom. Quanto tempo eu vou passar no umbral ou no hospital recuperando essa energia? Muito tempo, até que eu desvincule de cada uma dessas coisas. Os 100 de tons, quando eu ajudo o animal, uma planta, um ser humano, é ajudar. Eu perco quando eu me apego. O apego me liga e não desconecta. Ajudar é uma coisa. Ajudou, a pessoa segue o caminho dela, eu estou ajudando o animal. Se ele morrer, morreu, vou pegar um outro para cuidar e tudo mais. O apego, e ele se dá em vários nomes. Por exemplo, ele é que ele usou o super sentimentalista. O super sentimentalista é aquele que tem tudo exagerado. Ele não ama. Ele é apaixonado. É diferente, né? Porque o amor não nos faz sofrer. Paixão é só dor, só sofrimento. É o nosso ego. Paixão é ego. Amor é espiritual. Então vamos lá. Que o Cristo, então, ele mostrou que ele tinha, no momento da cruz, um senhor de si mesmo. Ele sabia que ele continuaria a ser o Cristo
mesmo que a humanidade inteira não o quisesse ali, isso não alterou a relação dele com o Pai em absolutamente nada. Ele é ele. E, ó, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai. Ele diz assim: eu não tenho que me identificar com vocês, eu não tenho que fazer o que vocês querem, eu não tenho que ser bem visto, bem amado por vocês. Eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai. Ele é o que existe de mais espiritual e verdadeiro na minha vida. Vocês são passageiros, né? Vocês um dia vão se transformar igual a mim e vão me entender. É como um pai e um filho. Às vezes o filho não vai entender o que o pai está fazendo, mas o pai vai ter que ser fiel ao que ele acredita, a experiência de vida dele, e dizer para o filho: olha, eu sei, porque eu também na sua idade eu não entendia, mas um dia quando você tiver a minha idade, quando você crescer, você vai entender o que eu estou fazendo. Portanto, eu vou ser fiel a mim, não a você. Eu não tenho que fazer o que você quer, eu tenho que fazer o que eu acho que é o certo para você. Isso é duro, tá? Não é fácil não, porque a gente às vezes cede fazendo a vontade do filho e deixa de ser fiel a nós. O que dói na nossa consciência é que a gente acaba de trair a nós mesmos, os nossos princípios. E a gente não fica bem, principalmente se dá errado. Aí a gente se culpa mais ainda. E a gente tinha que ser mais leal, tá certo? A nós. E dizer assim, ó, eu não sei se o que eu estou te educando, da forma como eu estou te educando é a perfeita forma. Eu só sei que é a que eu acredito. E se lá na frente der errado, você corrige com o teu outro filho. Mas eu tenho um tempo com você, eu não tenho todo o tempo do mundo. Ser você, eu sou assim, não sou perfeito. E eu espero que você melhore a nossa relação no seu filho. E assim cada um vai melhorando até nós chegarmos na perfeição. Eu ainda não tenho a solução perfeita. Eu só tenho que acreditar no meu coração, na minha consciência, e vou fazer. Mesmo sabendo que você não concorda, que você vai chorar, que você não aceita. Um dia você aceita. O importante não é você me amar. Isso é uma opção sua. O importante é você me respeitar. Pai e filho só precisam conquistar respeito. Amor é consequência. Não se ama o que não respeita. Se ele não tem respeito, ele nunca vai ter amor. Tá certo? Se ele tem amor é porque um dia ele te respeitou. Porque respeito a gente dá a quem a gente valoriza. Valor. Isso é importante. E valor está exatamente na relação de justiça e limite. Você nunca valoriza alguém que não seja justo ou busque luta pela justiça. Quer ver uma coisa? Um dos itens de valorização é justiça. Você dizer uma pessoa é justa. Quando você fala que uma pessoa é justa, você já a admira. Porque é uma característica bonita no ser humano. Então, se o pai e a mãe não é justo, não tem admiração. Já começa a não ter admiração. Justiça. Certo é certo, errar é errado. Tá? E ele diz assim: ensinou-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, com o mais avançado recurso de domínio próprio que nós conhecemos. Nós imaginamos Jesus. Eu fico bobo de ver, ligado naturalmente às mais diversas forças. Aqui ele está falando que todos nós que estamos na Terra, inclusive Jesus, estava ligado às forças que compunham uma sociedade. Família, cultura, opiniões. Gente, ele estava vivendo no mundo. As sombras, as tentações, os bons conselhos, tudo ele estava ligado às diversas forças. No dia do Calvário, que é um momento de muita dor, muita humilhação, muita injustiça, porque o Calvário é isso, essa subida que a gente vai dar, carregando a cruz, né? E ainda sendo apontado, debochado pelos convites que nos fizeram. Olha o significado do Calvário. Todos nós vamos passar por isso. No momento nosso de Calvário, no momento em que nós estivermos subindo, evoluindo, fazendo reforma íntima, aprendendo, crescendo, fazendo escolhas boas, nós estamos subindo o Calvário, tá certo? Que é o Monte das Caveiras, né? Ou seja, você está superando
o teu corpo. O Calvário é isso. Superar a caveira, o corpo cadavérico que nós temos aqui, vai ficar, e a essência da sua escolha sublime vai permanecer viva. Mas no momento que você estiver fazendo isso, você vai ter uma multidão te olhando. Ali no meio tem pessoas que duvidam que você vai conseguir. Um monte de gente. Tem outras que não só duvida, critica, ri, debocha, dizendo assim: como? Se você está fazendo bem, se você está servindo bem, se você diz que é do bem, que é um missionário de Deus, por que carrega uma cruz com um espinho na cabeça e leva a chicotada do poder terreno? Por que você se submete? Eu vendo você agora, eu digo que você é um coitado. Pior que um ladrão, um bandido na terra. E eu aqui que não faço nada desse esforço, nada desse sacrifício, você é um ridículo. Ia falar assim para ele: você é ridículo. Continuando nesse sonho de alucinação sua. Cadê o seu Deus? Ele não vai te salvar? Cadê aquele que você serve? Tudo que você renunciou na terra, adiantou alguma coisa? Para pegar uma cruz, botar no seu ombro e sair chicoteando você? Então, naquele momento onde você e só você, o seu espírito, e é importante a gente entender que é um momento e que não há interferência espiritual, gente, não há. Existem momentos na nossa vida que não tem benfeitor, que não tem Deus, que não tem bons espíritos. Você tem que decidir. Mas e o mal? Isso tem de monte. Esse aí, eles não cumprem a lei. Eles não seguem a lei. Gente, não seguem a lei. Dentro da sua casa não tem policial, não tem juiz, não tem delegado, mas tem bandido se você deixar. Ele pula cerca. Então, bandido não segue a regra. Tá certo? Ele quebra a regra. Tentação, humilhação, perseguição, tem. Mas nada vai te defender. Lembre-se sempre disso, num momento crucial da sua vida. Só o que vai te defender é a tua certeza da escolha. Tudo vai tentar levar você a pensar que é um absurdo o que você está fazendo com você mesmo. Só sua fé, algo muito íntimo e intransferível, só seus pensamentos, só sua consciência sabe o porquê você está fazendo tudo isso. Só. Nem tente explicar. É incompreensível. Então, e ele está ali, no mais avançado recurso de domínio. Nós não conhecemos outro momento da alma do que subir. E olha, não é descida, é subida. Você pode alegar até cansaço, que é o que mais de todos nós alegamos. Cansei de servir ao bem. Certo? É subida. Tem que querer chegar lá no cume, hein? E mais, tá? Leva com você sua cruz. Você sabe que quando chegar lá, aquele pedaço de madeira é onde vão te pendurar. Quem é a cruz? Teu corpo. Teu corpo. Teu espírito vai subir com o teu corpo, com a matéria deste mundo que você cometeu um monte de iniquidades, vícios, defeitos, um monte de coisa. Com este corpo, você vai sublimar ele, levar ele até na cruz e vai dizer: Pai, perdoai todos os orgânicos do meu corpo, de todas as vidas, porque a gente sempre acusa o instinto. Eu fiz isso porque, eu não me aguentei. Então a gente sempre acusou o mal, as nossas má tendências, nossos instintos, nossas vontades. Então o Espírito dizendo: Pai, perdoai-os. Perdoa o instinto, perdoa a vontade, perdoa o desejo, perdoa as emoções, não sentimento, emoções. Perdoa os sentidos do meu corpo, porque eles não sabem o que fazem. Eles vivem a natureza física. Mas eu, Pai, sou um espírito. Eu sei qual é a minha escolha. Por que escolhi
onde quero, mas o corpo meu, que é o mundo animal, o mundo material, ficará na cruz. É o máximo que o espírito humano chega. Aqui na cruz eu te entrego o meu corpo. Desta natureza eu deixo a parte da natureza que eu usufruí, abençoada por mim, amada por mim, tanto que eu os perdoo. Eu perdoo todas as vezes que eu tive vontade de beber e não podia, ou da droga e não podia, fazer maldade e não podia, me vingar e não podia, dormir mais do que eu deveria e não cumprir minhas obrigações, a preguiça, e não... tudo que o corpo, o desejo me levou, que a gente acusa muito, eu perdoo, porque me tentaram demais, né? Demais. Fora o mundo, que jogou muita pedra, muita risada, muito deboche. É tão alto esse ponto que nós vamos chegar, que quando eu estiver na cruz, nem a maior religião da terra vai conseguir reconhecer isso. Olha o que a religião da época diz. Debochavam dele. Tá certo? Não conseguia compreender. Gente, pensa, não precisa ser tão inteligente para saber que aquele homem era bom. Não tinha nenhum crime. Não tinha feito absolutamente nada de errado. Não queria ser rei de nada, não queria dominar ninguém, não tomou nada de ninguém. Não falou mal de ninguém. Mas por que tanto ódio? Porque ele era diferente. Compreenderam? Porque ele não agia igual a todo mundo. Até onde ele chegaria? É isso. E aí, até o império, o poder agora terreno, porque tem o poder religioso, e o poder terreno, que era Roma, também vai cumprir em forma de cumplicidade o que precisa ser cumprido. Então, a terra não vai te aprovar. Aí agora é o seguinte, você está lá sozinho, pensa, eu estou certo ou eu estou errado? Bem, simples a resposta. Se tivesse errado, milhões de seres mal teriam te ajudado a sair dessa. Ninguém te ajudou. Pelo contrário, foram eles que estão providenciando tudo isso. Então, mal não é. Do bem. Quando eu olho para o lado do bem, eu vejo nenhum anjo. E olha que Jesus via. Só assistir. Nada, só assistir. Nenhuma manifestação da natureza. Absolutamente nada. Era uma coisa incrível, vazio, parado. Jesus era o exemplo dos anjos. Ele era um arcanjo. Até a natureza angélica estava aprendendo com aquele homem a submeter a ser o ser mais injustiçado, perseguido e humilhado que tinha naquela época. Nada foi tão terrível com ele. E ele então estava dando todo um exemplo e cumprindo a fidelidade pela qual a missão... Lembra que nós falamos no começo? Você veio com uma missão maravilhosa. Você é um ser humano maravilhoso. Você veio... Se conseguisse dar certo seu plano, seria um sonho da humanidade. Mas a humanidade ainda não quer isso. E vai te eliminar. Aceita com tranquilidade, porque ainda não é a hora. Simplesmente isso. Não crie raiva da humanidade. Não tenta se armar. Já que não vai pelo bem, vai pelo mal. Mas é justificável a guerra que eu vou criar, porque se eu não consigo vencer o mal, porque eles são maiores, eu tenho que criar um exército de mais mal do que ele. Não existe isso. Não é a hora, pai. Cheguei, estou aqui. E parece que não é a hora. E agora, Senhor, eu vou ou fico? E Deus disse, vem. E ele foi. É isso. Fica para a próxima. Ligado naturalmente às... Atendia o governo humano lealmente. Mas Pilatos não atemoriza. Então, ele não tinha medo do poder.
Respeitava a lei de Moisés, entretanto Caifás não impressionava. Amava eternicidamente os discípulos, contudo as razões afetivas, que está falando das relações, não lhe dominava o coração. Ele não tinha aquilo, mas se eu morrer, eu vou deixar meu amigo, fulano, ou Pedro, ou meu... E ele sabia o que ia acontecer, né? Mas tudo é passageiro nessa vida. Quem não vai morrer nessa vida? Por que Jesus não tinha medo de morrer? Porque tinha certeza da vida após a morte. Então ele já tinha planos para lá depois. Na verdade, ele tinha plano para 2000 anos depois. O que iria acontecer 2000 anos. E aí são os períodos de acontecimento. Então, cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer. Ele amava fazer isso. Curar e consolar. Ele sabia, tinha condições. No entanto, a possibilidade de permanecer mais tempo vivo não lhe seduz o espírito. Então, sem essa, tá? De seduzir, querer viver. Para que tanto viver? É a vontade do Pai. Vou morrer? Não importa até onde você chegou. Mas olha o potencial que eu tenho. Eu posso curar muitas pessoas, eu posso fazer muita coisa boa. Não. O Pai quer agora. Que assim seja. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A traição não lhe arranca maldições. Ou seja, ele não espragueja, não deseja mal, não pensa mal de Judas. E nem da humanidade em nome de Judas. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Às vezes, você se sente só. Mas acho que a solidão pior é quando você pensa naqueles que você acha que estaria do seu lado e eles te deixam. Aí é solidão. É quando você se engana até com aqueles que você pensava que jamais te deixaria. Aí a solidão é tão grande que eu falo que é uma hora que você pensa, será que eu estou certo ou será que eu estou errado? O pranto de mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. Não tirou o ânimo dele. Olha que a mulherada chorou. Chorou bastante. E as mulheres que o acompanhavam, que eram muito maior do que os homens, choravam. Tinham prantos. Ixi, mas isso não lhe desanimou, porque às vezes a gente gostaria que fosse de uma maneira como a gente quer em relação a quem a gente ama, pensando que é pro bem da pessoa, mas não é. Meu filho adoece, eu amo demais. E às vezes chegou o momento dele partir, mas eu amo e não quero que ele morra. Eu acho que para ele não morrer é melhor. E não é. É melhor ele morrer. Então eu sou um pranto. Eu sou aquele que fica no pranto. Vai juntando, um monte de gente chorando. Esquece nessa choradeira o que é bom para quem chora. Por quem você está chorando. Às vezes, quem não está chorando, ou por quem você precisa partir. É o melhor para ele. Então, ele entendia assim, olha, mesmo você chorando, eu vou ser fiel a Deus. Vai ser a vontade de Deus. Eu não vou nem pedir, olha Jesus aqui para a gente entender. Eu sei que agora vocês vão falar, ele não falou uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Ele não falou assim, Senhor, não por mim, por elas que choram por mim. Deixa eu viver mais, tá vendo? Por que a gente fica pedindo para os outros orar pela gente, orar pelo fulano, orar pelos outros? Entenda a oração. Por que a gente faz isso? Nem Jesus fez. Nem usou a oração dos outros, o pedido dos outros, a imploração dos outros, o sofrimento dos outros para lhe dar um dia de vida, uma hora a mais de vida. Não. Porque nós, nesse sentido, quando a gente faz isso, fica pedindo, orando, vamos orar pelo fulano, orar pelo... Está errado. O Divaldo Franco estava doente, foi muitos sites pedindo oração por ele. Está errado.
Ele tem uma relação com Deus. Eu não sei qual é. E no meio dessa oração, não é talvez o orar, tá? Calma lá, palavra é palavra, né? Deixa eu conceituar. Não é orar. É que na hora de orar, eu não entendendo, eu começo a fazer pedido e desejando o que não é bom para ele. Eu não conheço ele. E se ele estiver numa condição de muita dor, de uma doença terrível, eu vou querer que ele viva. Eu não sei disso, só quero que ele continue dando palestra. Olha, eu não sou egoísta. Ele vai estar lá de pé, de cadeira de roda, né? Com a dor terrível para chegar lá, porque eu quero ouvir uma palestra dele. Então, é porque ele é um homem bom. Olha, então por que eu não sou bom? Se ele é bom, também posso ser. Se eu quero que ele fique vivo porque ele é bom, por que eu não me torno um homem bom e vivo também? Eu não quero ter a vida que ele tem, nem a saúde que ele quer. Eu quero só ele para mim. Como um boneco, um objeto. Isso, gente, é difícil falar. Eu sei que vão mandar um monte. Mas é verdade. Então, não. Fulano está doente. Eu quero fazer uma oração. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Não tem nem muita oração para isso. Não posso pedir saúde, não posso pedir recuperação, não posso pedir que ele viva e nem posso pedir que ele morra. Porque aí eu estou determinando o destino dele. Não. Acho que a melhor oração que tem para uma pessoa nesse sentido é tentar e pensar em quanto ela foi importante na sua vida, o que ela te ensinou, onde ela participou, que momentos ela te fortaleceu, as palestras que você ouviu, o que você aprendeu. É isso. Isso é uma oração. Agora, eu não sei o que é bom para ele. Se é morrer, se é curar, se é viver com a doença. Eu não sei. Isso ele sabe, Deus sabe, com certeza, mais do que todo mundo. Então, por isso que eu falo, cuidado na hora de pedir a oração. Porque no pedido, cada um começa a pedir do seu jeito e o trem vai ser. E aí, ele também, o sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Um monte de pessoas debochando na sua cara, ridicularizando você e seu pai, tudo que você ensinou, todas suas convicções. Quem não perderia a cabeça ali, nem que seja, sei lá, gente, ele tinha tanto poder. Parece, dizem, que os anjos, as sombras, os anjos assistiam, e as sombras só queriam que Jesus desse um sinal para eles atuarem. Mas por quê? Para o bem do Cristo? Não, porque aí o Cristo teria cedido às sombras resolver o problema dele. Como a gente faz? Só um sinal. E tudo ali ia se modificar. Não pelo bem, pelo mal. E aí, ele em silêncio, ele não revida, ele não fica nervoso. A cruz não lhe altera a serenidade. Não tem coisa maior do que você. É importante a gente entender que no momento da nossa partida deste mundo, ou seja, a última reencarnação neste mundo, a gente não vai ser amado pelo mundo, não este mundo como é agora, talvez quando for de regeneração, mas como sempre, qual dos homens bons que partiram deste mundo amado, a não ser pelo grupo que conviveu com ele? O resto, mal falado. Olha, se você olhar na internet hoje, Chico Xavier já foi chamado de tudo. Divaldo Franco, de tudo. Allan Kardec, do que você imaginar. Quem vai ser amado? Não vai ser amado. Não vai ser dessa maneira. E aí, suspenso já no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Que eu assistia, não tem jeito, não há nem o que falar, são crianças, não entendem, estão com medo. Parte daquele povo era medo de tudo que ele representava, numa época em que se olhou mal olhado, matava, e pronto, acabou. Ele foi o primeiro ser humano a dar tanto valor à vida, numa época que não tinha valor à vida. Para você ter uma noção, as moedas que Judas joga ao chão era pouco, não era muito. Pelo trabalho que ele fez. Mas eu vou mais ou menos falando assim. Até hoje,
a nossa vida vale algum valor, né? Todas nós temos um valor. Alguém pagar por esse valor, alguém vem e te mata. Né? Então a nossa vida também continua sem valor até hoje. Porque o dia que não houver valor para eliminar uma vida, então nossa vida passou a valer muito. E no Madeiro, sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível dele, porque o domínio que ele tem da espiritualidade dele, do ser espiritual, não do Jesus, filho de Maria, de José, com os amigos apóstolos, ele não é aquela personalidade, Jesus, ele é o Cristo. Isso, o Jesus não dominou a cabeça dele, ele não sofreu por Jesus, ele conseguiu viver em Cristo, com Cristo, que é ele. Nós deixamos a nossa personalidade nos dominar. E aí sofremos, choramos, magoamos, brigamos e lutamos porque ofenderam essa personalidade. Mas nós não somos essa personalidade. Eu não sou filho de fulano e de ciclano, eu nasci, sou filho de Deus. Então essa espiritualidade, quando nós começamos a despertar essa espiritualidade e viver essa espiritualidade, o medo da morte desaparece, o medo da doença, o medo do futuro, da violência. Eu começo a compreender mais as leis de Deus e ver o quanto esse Deus é muito mais perfeito, mais justo, mais presente na minha vida, porque eu começo a me distanciar dessa personalidade, do meu endereço, de quem eu sou e tudo mais. É exatamente isso. Isso é o que ele mostrou na cruz. Foi uma das maneiras mais perfeitas de nos demonstrar. Parecia que ele estava entregue aos seres humanos. E na verdade ele estava entregue a Deus, não ao ser humano. Se Deus quisesse, ele descia. Se Deus não quisesse, ele ficava até o fim. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida. Nós temos que descobrir quem somos. De consciência tranquila, elevada, divina, justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Ou seja, temos que... A reforma íntima faz isso. Eu tenho que descobrir quem eu sou. Não o que quero que eu seja. Eu não tenho que ser o que as pessoas desejam que eu seja. Eu tenho que descobrir quem eu sou. Eu sou bom ou sou mau? Eu sou justo ou sou injusto? Eu sou aquele que faz o certo ou faz o errado? Mas isso que eu estou descobrindo é independente da situação que eu tiver. Porque se eu sou bom, mas só se eu ganhar algo em troca. Se eu sou ruim, porque não me dão o que eu quero. Aí não tá... Quem você é? Você é bom, vai ser bom, não ganhando absolutamente nada, até perdendo alguma coisa, mas você é bom. Se você é justo, até perdendo aquilo que é teu de direito, mas vai continuar sendo justo. Ou seja, quem você é. Você descobrindo quem você é, você começa a se centrar. Enquanto você não descobrir, você vai passar a ser sempre uma folha. Você entra num local, você tem um grupo de pessoas má, vai te levar para a maldade. E você vai fazer maldade. Por quê? Porque eles vão te convencer. E por que te convence? Porque você não se definiu. Quando você se definir, eu sou bom, ninguém te leva para a maldade. Eu sou bom. Não quero, não convém, me sinto bem. Não. É igual a gente fala de matar. Nem todo mundo mais hoje consegue matar nem o pior bandido que entrou na casa dela, fez uma outra violência com ela, com o filho dela, com tudo. Dá um revólver para ela, pronto, tá aqui o bandido na sua casa, de joelho, mata. Ela vai tremer e não mata. Entendeu? Ela fala, não sou capaz. É isso. Quem sou eu? Quando eu definir quem sou eu, na saúde, na alegria, na doença, na felicidade, na tristeza, nem na morte vão nos separar de nós mesmos. Tá certo? Então, é isso que a lição está falando para nós.